45 mil policiais mobilizados e mais de 1.300 prisões, além de morte e também ferimentos nas manifestações francesas, depois da morte de Nael, um jovem de 17 anos, que não quis parar em uma blitz policial e acabou levando um tiro a queima-roupa. Essas manifestações, elas podem desencadear, além de todo o trauma, né, numa sociedade tal que já convive muito com esses problemas, uma guerra civil, e eu não estou exagerando. Isso já foi falado por setores militares e também pela esquerda. Vamos entender exatamente aqui o porquê, com algumas imagens também chocantes de alguns imigrantes se mobilizando e até queimando a bandeira francesa. Notícias importantes também relacionadas ao grupo Wagner, que foi de fato punido agora, né, o Prigozhin, pelo Putin, vamos saber aqui exatamente como, e aparentemente por imagem satélite começa a se estabelecer em Belarus, na Bielorrússia. Polônia alega que quer sim armas nucleares nesse momento e pode receber vinda dos Estados Unidos. Como assim, professor? Vamos discutir um pouco mais no vídeo também. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre a chegada, isso discutido pelos generais de alta patente ali, né, pelos militares de alta patente dos Estados Unidos, dos ATACMS, que tem capacidade de 300 quilômetros e pode pegar em vários territórios estratégicos saindo da Ucrânia, como por exemplo Minsk, Belarus, capital de Belarus, partes da Rússia e até mesmo a tão sonhada pela Ucrânia, Crimeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, menos 70 centavos por dia, é muito baratinho, tá? Você tem acesso ali a resumos mensais, a aulas semanais bem aprofundadas de tópicos como crise na Argentina, crise em Israel, crise no Sudão, crise em Mianmar, tópicos também da política nacional, como envolvendo a renegociação do preço da energia de Itaipu. Pessoal, tudo que você possa imaginar, tá? Tem na plataforma e semanalmente e mensalmente as aulas são atualizadas. Belezinha? E caso você queira contribuir também financeiramente aqui para eu continuar produzindo conteúdos diários, pessoal, seja membro que isso ajuda demais, ou uma eventual também contribuição via chave Pix, sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que infelizmente, né, a notícia não é boa e eu diria que momentos de tensão, mais tensão para a França, que é um país acostumadíssimo, né, com manifestações graves. Para vocês terem uma noção, essas manifestações que estão acontecendo agora na França soma-se mais ou menos 4 vezes mais de contingente policial do que pela reforma da Previdência, que também continua acontecendo, e é mais uma crise instalada no governo Macron. Lembrando que o Macron, ele foi eleito como presidente da França, mas eu diria que, assim, né, foi eleito por quê? Porque você tinha o Mélenchon, que era um candidato de muito esquerda, que a galera da direita não gostava, e tinha a Marine Le Pen, que era muito direita, e a galera da esquerda e do centro não gostava, né? Então, o Macron, eu costumo falar que ele é mais ou menos como se fosse o Dória, né? Vai entre aspas. A galera direita fala que ele é de esquerda, a galera de esquerda fala que ele é de direita, mas ele é, diríamos, o menos pior. Comparado, né? O cara de esquerda vota no Macron porque a outra era de direita. O cara de direita vota no Macron porque o outro era de esquerda. Então, mais ou menos essa a premissa. Mas ninguém é muito sou defensor do Macron. Essa é a proposta. O Macron, ele sofre pressão de todos os lados. Inclusive com o parlamento hoje completamente dividido, tá? Que tem pouquíssimo apoio, dá pouco apoio pro Macron. Somado a toda essa questão, né, de perda de popularidade, a própria guerra da Ucrânia, inflação, disparada do preço dos combustíveis, cara, falta de energia para a França, né, tudo isso somado com uma crise social e política já instalada há muito tempo na França, que é o problema dos imigrantes. A França é um dos países da Europa que mais convive com a população imigrante, principalmente do norte da África e também do Oriente Médio, tá? Dentro dessa premissa, a gente já tem algumas manifestações que aconteceram no passado, falando, por exemplo, em guerra civil. A gente teve uma carta, por exemplo, assinada por mais ou menos 1.000 militares, vários deles na reserva, tá? Que falavam que a situação entre os que eles chamam de banlieues, né? No meu francês é muito bom, tá? Que era como se fossem os bairros periféricos ali da França, que tem muita população de origem islâmica, de origem árabe, né? Essa tensão com a população que vive nas áreas mais centrais da cidade é muito grande. E como essa tensão estava aumentando, é possível falar numa guerra civil. Qualquer tipo de atitude poderia desencadear essa guerra civil. E aí os militares eles deixaram bem claro de que lado que eles iam estar. E o lado da população que eles consideram como população
francesa de fato, não a população imigrante. Ou seja, não é uma coisa nova, a França já baniu, galera, outras vezes, né, o uso de véu, por exemplo, Sarkozy, né, isso foi Sarkozy, se eu não me engano, o uso de véu, por exemplo, islâmico na França, percebe, em alguns estabelecimentos. Então a questão étnica e religiosa na França, ela sempre foi tensa. E eu diria que qualquer estopim poderia causar uma guerra civil ou manifestações mais radicais. E foi o que aconteceu, né? A gente teve a imagem, pessoal, do Nael, que era um garoto de 17 anos. Aparentemente, pessoal, não tinha fichas criminais, era um entregador de... trabalhava como entregador, né? Nos arredores ali de Paris. Só que ele era um descendente de árabe. A mãe dele era argelina e o pai marroquino. Aí, ele foi passar por uma blitz policial. Ele aparentemente se recusou a parar naquela blitz. Pô, galera, você acha a imagem, tá? Os vídeos no YouTube, não vou nem colocar aqui, né? Porque além da imagem ela ser forte, claro, pode até derrubar meu vídeo aqui. E aí ele quis passar direto. Aí o policial foi lá e deu tiros, né? Ou um tiro, enfim, deu tiro a queima-roupa no garoto. E aí ele morreu, né? A mãe dele deixa bem claro que a polícia viu que era um árabe e se sentiu à vontade para matar o garoto, tá? Claro que os policiais, as forças falaram que, mas ele não parou na blitz, enfim, tal, né? E aí você começa essas discussões. Será que se fosse um homem branco, a polícia também teria feito isso? Ou todo mundo, realmente, o cara que não parou na blitz policial tá sujeito a sofrer um tiro, entende? São essas discussões que estão rolando no ambiente francês, e é fato que a população de origem árabe, de origem islâmica, ou até mesmo aqueles que defendem essa população, a participação deles no conjunto total da população, geralmente os setores que são mais adeptos à imigração, tal, os setores mais à esquerda, começaram a fazer os protestos. E os protestos, eles foram crescendo. E a gente sabe que aqui na França, protesto é uma coisa complicada, né? Porque começa a destruir lojas, você apresenta ali saques, você tem ataques a monumentos históricos na França, e isso vai criando um racha na população, né? Porque você pega os setores mais nacionalistas, fala, tá vendo, ó o que a gente tem que fazer com os islâmicos, com essa galera de esquerda, os caras estão destruindo a França. Já existe, inclusive, imagens sendo compartilhadas de movimentos ultranacionalistas, alguns adeptos mesmo até do neofascismo, que prometem, supostamente, né, ajudar a polícia combatendo esses protestos da população árabe islâmica. E você percebe a posição do Macron? Se ele reprime muito violentamente as manifestações, a galera da direita vai gostar, mas isso pode acender, por exemplo, da direita mais nacionalista, tô falando, né? Mas isso pode fazer com que os movimentos islâmicos mais à esquerda reclamem desse tipo de atitude e incendeie ainda mais as manifestações. Se o Macron ele for muito leniente e só tentar conter as manifestações, isso pode trazer uma imagem negativa para ele dos setores à direita. E isso vai criando uma instabilidade civil. Que nem eu falei para vocês, cara. A gente tem, por exemplo, nesse momento, dois sindicatos, né, de policiais, eles pediram combate a essas hordas selvagens, exatamente com esses termos sendo utilizados. Ao mesmo tempo, a esquerda falou que esse tipo de atitude de sindicatos policiais, de forças militares, setores à direita, só corrobora a narrativa de uma guerra civil, tá? O problema é que, além de tudo, isso vai ser utilizado também por campo político, né? Por quê? A gente tem, por exemplo, os manifestantes. Pô, teve imagem de manifestante de descendência árabe islâmica querendo queimar a bandeira da França. Pô, é tudo que os nacionalistas vão falar, tá vendo, ó? Os caras estão... Ó com quem a gente tá tentando se relacionar aqui, ó. Com esse monte de imigrante, vem mudança do nosso perfil demográfico, vem mudança da nossa cultura, eles são mais violentos, eles não têm direito às mulheres, papapá, querem misturar, fazer a França perder a sua identidade nacional e ainda queima a bandeira francesa. Não, a gente tem que expulsar essa galera. Pessoal, foi um tema das últimas eleições, por exemplo. A Marine Le Pen, que era a candidata que foi derrotada pelo Macron, ela se galgava muito no discurso de anti-imigração, fechamento das fronteiras. A própria Polônia, por exemplo, que é um país que também tem muitas problemáticas nesse sentido com grupos de imigrantes, tá usando o exemplo da França agora e fala, tá vendo? A gente tem que fechar nossas fronteiras, a gente tem que expulsar os imigrantes, porque a tensão social, ela aumenta cada vez mais, tá? Aí a gente tem algumas pessoas importantes, né, como por exemplo o Mbappé, que ele acabou de divulgar, né, que ele tá triste pelo que acontece na França, tal, porque ele também, né, tem ascendência africana, e ele fala que a França é um país que não aceita outras etnias, outras religiões e por aí vai. Somado a isso tudo, pô, galera, um dos principais times da França,
mais recente aí, né, mas um dos principais, que é o PSG, ainda tem o seu técnico, o Christoph Gaucher, que se eu não me engano vai sair, né, já anunciou tá, que vai sair, não por esse caso, mas soma-se a isso também. Ele está sendo denunciado por falas bastante, vamos colocar assim, racistas, né, por conta do seu último time. Um jornalista divulgou uma suposta troca de e-mails em que ele fala que no time dele antes, que era o Nice, né? Você não pode ter tantos negros e muçulmanos no time e que ao mesmo tempo o elenco ele não correspondia à sociedade, não correspondia à cidade em que o time de Nice estava instalado. Então ele queria como se fosse um embranquecimento do time, vamos colocar assim. E ele está sendo inclusive processado criminalmente por isso, tá? E, de novo, né, ele fala que é mentira, que é forjado, que ele vai denunciar o jornalista, mas enfim, essas tensões sociais, elas aumentam na França. E que nem eu falei, e aí Macron, o que você vai fazer agora? Vai reprimir as manifestações? Dar combustível para aumentar, com talvez algum caso de violência, algum caso de morte? Ou você vai ser leniente e fazer com que a direita te critique, podendo instigar, inclusive, talvez uma guerra civil? Porque o que acontece, cara, a gente tem imagens, por exemplo, das manifestações, parece guerra da Ucrânia, juro, tá? Você vê ali ônibus destruído, coisas queimadas, bibliotecas atacadas. E aí, Macron, lida aí com essa. Eu diria que é mais um dos problemas para a França lidar, além de todas as questões geopolíticas e políticas internas, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Momentos de tensão e que pode desencadear uma coisa ainda pior no futuro próximo. Notícias importantes, pessoal, também relacionadas ao Grupo Wagner. A gente teve algumas imagens de satélite divulgando alguns estabelecimentos em Belarus, e até o Lukashenko já tinha falado isso, que ele tinha algumas bases militares que estavam abandonadas, tal, e que aquilo poderia ser utilizado sem nenhum problema pelo Grupo Wagner. Ele inclusive falou, né, que queria que o Grupo Wagner ensinasse um pouco para o Lukashenko e para o seu exército algumas táticas de guerra, algumas táticas de combate, visto que eles foram de fato bem sucedidos, né, na ofensiva que eles fizeram, tanto em Soledar como também em Bakhmut, e aparentemente pelas imagens eles começaram a se instalar. Mas o Putin já começou algumas retaliações. Quais? A gente não pode esquecer, galera, que o Prigozhin, ele ficou famoso não por ser liderança do Grupo Wagner, mas sim por ser um empresário do ramo de alimentação, que assim como outros empresários declararam apoio ao Putin e conseguiram uma grande reserva de mercado por esse apoio declarado. São chamados oligarcas, é um governo de coalizão com os grandes empresários russos, né? E ele é um empresário do ramo de alimentos que ganhou o direito de fornecer alimentos para o exército da Rússia. E a sua empresa Concorde, as estimativas, tá? O próprio Putin declarou isso, que o Grupo Wagner ganhou quase 1 bilhão de dólares em financiamento em armas, em equipamentos do exército da Rússia, e mais 1 bilhão de dólares também em questão de governo do exército russo e de outros setores públicos comprando alimentos das empresas do Prigozhin. Pois bem, além do financiamento que por motivos óbvios, né, vai acabar, a gente teve também o anúncio por parte do Putin que a empresa do Prigozhin não será mais responsável por fornecer os alimentos para o exército russo. Ou seja, mais uma maneira de cortar o financiamento, cortar, né, enfim, as relações com o Grupo Wagner. Lembrando, pessoal, que uma das promessas também, para quem não se lembra, a gente tem, por exemplo, em Soledar, a tal das minas subterrâneas terrestres. É uma cidade com muitas riquezas minerais. Estava subentendido que o Prigozhin, o Grupo Wagner, por ter auxiliado na ofensiva da Ucrânia e dominado a posição em Soledar, teria acesso também ao controle a essas minas. Muito possivelmente, com a saída do Grupo Wagner e com essa briga com o Putin, talvez isso não aconteça mais, né? Convenhamos, por motivos óbvios, isso não deve acontecer. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas à Polônia. A Polônia participou de uma reunião e nessa reunião ela deixou bem claro que ela está querendo se armar. E faz todo sentido para a política da Polônia, visto que a Polônia está praticamente na fronteira do conflito, né? Praticamente assim, tá na fronteira, né? Você pega ali, galera, Rússia, Ucrânia e Polônia. Algumas cidades, como por exemplo Lviv, já foram até, que é da Ucrânia, já foram até atacadas. E Lviv está do ladinho da Polônia. A gente já teve casos ano passado, por exemplo, que o míssil ucraniano foi tentar se defender do míssil russo, acabou perdendo a direção e caindo no território polonês. Quase que a Polônia convocou o artigo 5º da Constituição da OTAN para fazer uma coalizão de segurança, entende? Então a Polônia está num momento ali muito perigoso e é um dos países que mais financia a Ucrânia, ou então que mais serve como ponte de financiamento, vai? Porque, por exemplo, o MiG-29 a Polônia mandou, mas e os F-16 mais modernos? Aí a Polônia não quis, entende? Não. Ajuda até certo ponto, né? Até certo ponto, pô, tá no seu papel, de novo, né? Não existe bonzinho na geopolítica internacional, todas as nações pensam somente nos seus próprios interesses.
E a Polônia, além de ter recebido agora, né, parte dos seus Abrams, e vai receber ainda mais, tá? Ter recebido também os Panthers sul-coreanos e uma série de munições, equipamentos para os seus equipamentos, né, para suas defesas, anuncia também que quer receber armas nucleares. Pois bem, supostamente os Estados Unidos poderia fazer isso. Os Estados Unidos têm autorização, né, pelo que eles chamam de Programa de Compartilhamento Nuclear, mas somente em caso de necessidade, que membros da OTAN recebam as armas nucleares dos Estados Unidos. Isso existe, por exemplo, tá? Cerca de 100 ogivas na Bélgica, na Alemanha, na Itália, Países Baixos e na Turquia. Tanto que, por exemplo, quando Putin deslocou o sistema Iskander e armas nucleares para Belarus, ele colocou essa premissa, tá vendo? Ó? Os Estados Unidos podem fazer, os Estados Unidos têm armas nucleares na Turquia, que tá do meu ladinho aqui, ó. Por que eu não posso colocar também para a defesa de Belarus armas nucleares lá, tá? Então a Polônia pode ser, em caso de extrema necessidade, só que claro, né? Quem define exatamente o que é extrema necessidade? A Polônia e os Estados Unidos, tá? Então pode ser que a Polônia seja, além de um dos países mais poderosos com esses equipamentos que foram comprados, como por exemplo o Abrams, também um país com ogivas nucleares. Atenção. E para finalizar, galera, falar um pouquinho também sobre a questão da Ucrânia, que anunciou, galera, recentemente, tá? Que conseguiu fazer mais alguns avanços lentos, porém avanços importantes. Lembrando, pessoal, que a gente teve até a entrevista com um general ucraniano falando que é óbvio que os avanços eles vão ser muito lentos, porque a gente está falando de uma Rússia que teve meses para se preparar, não foi um ataque de surpresa, contra um exército extremamente poderoso, que é o exército russo, tá? Mas que quem quer ver cena de ação, brigas, conflitos e avanço rápido, que vai ver um filme de Hollywood, não uma guerra da vida real. Ele fala, né, que cada metro que avança é sangue ucraniano que é derramado. Então tem que ter muita responsabilidade para conseguir fazer esses avanços. Alguns setores, galera, já criticam, né? Pô, você pega, por exemplo, alguns congressistas americanos falam que é muito dinheiro desperdiçado, muito dinheiro que vai para a Ucrânia, que é um país extremamente envolto em casos de corrupção, não sabe para onde que exatamente vão essas reservas. Mas, aparentemente, o Estado americano, pelo menos durante o governo Biden, lembrando que tanto Trump como Ron DeSantis já mostraram, pessoal, que não vão colocar a guerra da Ucrânia como política prioritária no seu eventual governo. Preocupações para a Ucrânia, tá? Mas anunciaram que possivelmente os mísseis ATACMS vão chegar para a Ucrânia. Esses mísseis, eles são super interessantes porque eles podem ser acoplados dentro do HIMARS, tá? Que é um equipamento que a Ucrânia já tem, e pode chegar até 300 quilômetros de distância. Isso pode fazer com que chegue, por exemplo, em porções de Belarus, inclusive na capital Minsk, atenção, em alguns pontos da Ucrânia, da Rússia, e quando eu falo Rússia, galera, Rússia, antes de 2013, inclusive, tá? Antes da questão da Crimeia mesmo, e também na Crimeia. Então, assim, a Ucrânia considera que é um equipamento essencial para conseguir fazer ataques para retomar posições. Os americanos, eles estavam um pouco receosos, porque, de novo, né? Isso pode chegar, por exemplo, a atacar a Rússia, atacar a Crimeia, e a Rússia já falou inúmeras vezes que a Crimeia é a linha vermelha, ou territórios russos são a linha vermelha, que ele não vai autorizar algum tipo de ataque nessas áreas, e até algum tipo de armamento nuclear de defesa, tático, mas de defesa, pode ser utilizado em caso desses ataques. Aparentemente, os Estados Unidos, dando ATACMS, ele estica um pouco mais a corda. Vamos ver qual vai ser a reação da Rússia, porque quanto mais a corda estica, sem você fazer uma grande retaliação, mais dá permissão para a corda ser esticada, tá? Então, é guerra fria, galera, é guerra ali de geopolítica, né? Vamos ver como que os americanos, se de fato eles vão fornecer, e como que os russos responderiam a essa concessão por parte dos americanos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, ó, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.